Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a descriminalização da posse e consumo de drogas em Portugal, aprovado pela Assembleia da República em 2001, reconheceu que os comportamentos aditivos têm por base um distúrbio de saúde. Como tal, foi assumido pelo legislador que a via criminal em nada poderia contribuir para a redução dos consumos, pelo que tais comportamentos deixaram de ser alvo de processo-crime. Em alternativa, os consumos passaram a constituir uma contraordenação social e foram desenvolvidos mecanismos que procuraram assegurar ajuda e apoio especializado ao consumidor. Contrariando os receios à época, não se verificou um aumento dos consumos em Portugal, quando em comparação com os demais países da União Europeia, nem se verificou um incremento do chamado turismo de narcóticos no nosso país. Discutimos hoje dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e outro da Iniciativa Liberal, através dos quais os respectivos proponentes pretendem legalizar a cannabis para consumo pessoal, o mesmo é dizer, para uso recreativo. A discussão que hoje tem lugar, decorridos apenas alguns dias sobre a apresentação destas duas iniciativas legislativas, não fará necessariamente justiça à importância e seriedade que as matérias em presença certamente exigiriam. Com efeito, não sendo estas temáticas novas nesta Casa, nem a primeira vez que o Bloco de Esquerda sobre as mesmas apresenta iniciativas, teria sido desejável e era certamente possível uma maior antecedência entre a apresentação e a apreciação política desta proposta. Uma precipitação evitável e que, além do mais, inviabilizou a emissão do desejável parecer da Comissão competente, assim como a pertinente nota técnica dos serviços parlamentares. É pena que assim seja e não havia necessidade que assim fosse. Em segundo lugar, registra-se o facto de agora a Comissão de Saúde ter sido considerada competente, ab início, quando em legislaturas pretéritas, iniciativas de idêntico teor começaram sempre por baixar à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Nada contra pela nossa parte, mas deixamos claro, muito claro, que o PSD não considera dispensável a participação relevante e ativa da primeira Comissão na reflexão e no debate que agora apenas se iniciam. Mas estas questões são de natureza essencialmente processual e o que aqui nos convoca é, evidentemente, o conteúdo das iniciativas em presença. Senhor Presidente, senhores deputados, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal propõem ao país a legalização do consumo recreativo da cannabis, apresentando propostas de um modo geral semelhantes. Ambas admitem também o autocultivo da cannabis para consumo pessoal recreativo, isto é, que cada um possa cultivar plantas de cannabis para seu próprio uso. A este respeito, a Iniciativa Liberal propõe, por exemplo, que seja permitido o cultivo para uso pessoal até um limite máximo de 6 plantas por habitação própria e permanente. Uma proposta um pouco mais libertária, eu diria, que a atual do Bloco de Esquerda, que limita esse autocultivo a 5 plantas, longe das 10 que o mesmo Bloco propunha há uns anos, quando estava na oposição. Mas a questão é, em que ficamos? Qual o racional destas propostas? Cada pessoa pode cultivar 5, 6, porque não 10, que o Bloco propunha há uns anos. Depois, como se controla e quem controla esse cultivo? E em especial que o mesmo não excede o máximo de plantas legalmente permitido. Em suma, como se processará a fiscalização da lei quando se trata de autocultivo? Estas perguntas sem resposta devem alertar-nos para o melindre extremo
de que se reveste a possibilidade de se abrirem as portas ao autocultivo. Pode ser prático, mas ninguém acreditará que é fiscalizável. Valerá por isso a pena pensar bem, e pensar mesmo muito bem, sobre se tem sentido permitir que uma pessoa, qualquer pessoa maior de 18 anos, possa cultivar em casa cannabis, alegando que o faz para consumo próprio. Repito, o autocultivo de cannabis, mesmo sujeito a regras e limites, é de muito difícil, se não mesmo impossível controlo, convidando a práticas ilegais que rapidamente tornarão obsoletas as restrições legalmente impostas. Dito isto, no mais que ao cultivo para uso pessoal se refere, curiosamente, o projeto de lei de iniciativa liberal secunda as propostas do Bloco de Esquerda, quer no que respeita, por exemplo, aos limites à aquisição de cannabis ou aos locais onde o seu consumo é proibido. Já quando se trata da comercialização da cannabis, avultam naturalmente as diferenças entre o Bloco e a iniciativa liberal, inspirando-se aquele no modelo quase soviético dos preços tabelados, como se a cannabis fosse um bem essencial, e preferindo a desregulação do mercado, como se a cannabis fosse um qualquer bem de consumo. Outro aspecto diz respeito também à venda online, prevista tanto no projeto do Bloco de Esquerda como na iniciativa liberal. Já em sede de regime criminal, os dois diplomas apresentam soluções idênticas, quase diria amoralmente idênticas. É disso exemplo a proposta de punir a comercialização ilegal de cannabis com a pena de prisão de 4 a 12 anos, paradoxalmente, uma pena mais grave do que os 3 a 10 anos aplicáveis ao crime de violação. Esta incongruência, mais esta, que se pretende introduzir na lei penal, evidencia bem a confusão de valores ou a falta de ponderação que perpassam tanto no diploma do Bloco de Esquerda como no da Iniciativa Liberal. Controversa será ainda a proposta da Iniciativa Liberal de atribuir às freguesias o poder de proibir os estabelecimentos de venda ou disponibilização de cannabis não medicinal, uma flagrante ofensa à liberdade de estabelecimento e à própria autonomia da iniciativa privada que este jovem partido tanto diz defender. Já em sede de registro criminal, os dois diplomas apresentam soluções idênticas. Senhor Presidente, senhores deputados, há apenas 3 anos este Parlamento aprovou, aliás por larguíssima maioria, a lei através da qual se admitiu e regulou a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da cannabis para fins medicinais. O Partido Social Democrata, que votou favoravelmente a referida lei, não se revê em proibicionismos quando estão em causa comportamentos sociais de natureza intrinsecamente individual. Somos um partido social-democrata e reformista, assente em valores personalistas e humanistas. Acreditamos numa ética de responsabilidade, tendo por base a liberdade de escolha e em que cada um assume as consequências das suas opções pessoais. Porém, não ignoramos os riscos que o consumo sem prescrição médica e para fins que não os medicinais, especialmente no caso do consumo continuado, pode ter para a saúde humana, designadamente em termos de patologias mentais, como são o caso da esquizofrenia ou da ocorrência de surtos psicóticos. Consideramos mesmo, e reiteramo-lo frontalmente, que o consumo não terapêutico da cannabis é negativo para a saúde humana. Apesar disso, não rejeitamos a discussão desta matéria, estando preparados e disponíveis para uma reflexão séria, alicerçada na evidência científica, na responsabilidade e no equilíbrio político, por isso rejeitando o radicalismo de uns e a manipulação social desejada por outros. Esta pode ser, sem dúvida, uma oportunidade para se refletir sobre os impactos que uma mudança de paradigma poderia ter para os consumidores e para a própria sociedade, não escamoteando, por outro lado, os efeitos que essa mudança poderia acarretar para a saúde pública. Se assim é,
saiba também hoje o Parlamento português estar à altura do seu dever, disse.